Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Eu já fiz isto no primeiro culto, mas este ainda é o segundo domingo. Apenas para dizer que eu estou tirando a máscara por estar distante o suficiente para poder falar sem nenhum tipo de incômodo para os irmãos e para que eu possa melhor, a minha voz possa sair melhor, de um modo que os irmãos entendam. Eu quero abrir com você a palavra de Deus em Gênesis capítulo 48. Eu peço a nossa concentração, o silêncio, a nossa reverência, que evitemos toda movimentação desnecessária, em reverência à palavra do Senhor Deus. Abramos então, mesmo assentados, nós leremos Gênesis 48. Esse texto eu quero abordar um pouco sobre um tema que nós não gostamos muito de pensar, só pensamos quando chega a velhice. Particularmente, esse texto nos mostra a velhice do justo. E seria muito bom que mesmo aqueles que são mais jovens começassem a pensar nisto desde já. Gênesis 48 é uma série de 3 capítulos, na verdade de 2, que tratam da velhice dos últimos dias do patriarca Jacó. Depois de toda a caminhada que nós tivemos acompanhando a vida de Jacó, desde o início, desde o seu nascimento, até aqui nós então vemos um Jacó agora maduro, um Jacó transformado, Jacó que se tornou Israel, que recebeu um caráter novo, e ele demonstra agora toda a firmeza da fé e da maturidade do crente, daquele que é herdeiro da promessa. Assim está escrito em Gênesis 48, e nós leremos a partir do verso 1. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este.
Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim o abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor, por meio do seu Espírito, em primeiro lugar, aquiete o nosso coração. Tire de nós os pensamentos fugidios, dispersos, que nos desviam da Tua palavra. Ó Senhor, anula toda a artimanha do maligno para arrebatar a palavra do coração dos ouvintes. Que o Teu Espírito tome cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. E que do menor ao maior, o Senhor fale ao coração de cada um, conforme a sua necessidade. Nós te pedimos isto por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós começamos falando, a velhice é um tema que nós não costumamos pensar muito. Aliás, a nossa geração ela não valoriza a velhice. Ela é extremamente preconceituosa com a velhice. É uma das gerações que mais fala de preconceito, de discriminação, mas os velhos, de um modo geral, são discriminados. Basta ver que uma pessoa, quando chega ali por volta da meia-idade, não gosta de dizer sua idade. Ela tem vergonha. Para mim é a mesma coisa que você ter vergonha de ser negro ou de ser índio. Você ter vergonha da sua idade, porque a idade é uma condição sua, não tem nada a ver com seu caráter. E a idade diz que Deus te sustentou até ali. Você teve uma vida mais longa do que a de outras pessoas. E nós tendemos a disfarçar e encher o rosto e o corpo de plásticas até parecer aqueles bonecões que se vendem por aí no mercado de plástico. Bom, eu não estou falando aqui necessariamente contra a plástica, mas eu estou falando que nós temos muito medo e fugimos à velhice, mas nenhum de nós pode evitá-la. Se Deus nos der a graça de vivermos longa vida, nós chegaremos a ela, e Deus queira que cheguemos. Nenhum de nós quer morrer novo. Mas a questão é como nós lidaremos com a velhice, como os idosos que são crentes devem lidar com a velhice. A cultura bíblica valorizava a velhice. Embora ela reconhecesse que ela representa certa decadência, ela também representa a experiência. A Bíblia diz que o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as suas cãs. Os cabelos brancos são a beleza dos velhos. Eles têm a experiência. A nossa geração, ela não gosta de nada que é antigo. Aliás, quando se quer derrubar um argumento, diz: isso aí é do século passado. Como se o século passado não tivesse nada para nos ensinar. Nós vivemos uma geração que herdou aquele pensamento dos anos 60. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Que falta de sabedoria essa da nossa geração, que tem rompido com todos os valores que construíram a civilização na qual nós estamos, para a sua destruição. O futuro demonstrará. A questão é que a velhice chegará. Como é que nós lidamos com ela? Ela significa que a morte se avizinha. Ela significa que o vigor está arrefecendo. Mas a velhice tem suas vantagens. Eu cito aqui uma passagem que me chamou muita atenção e que eu anotei há mais de, acho que 30 anos, quando eu li esse livro, que eu recomendo, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um clássico da literatura internacional. As palavras são do Starets Zosima. Starets era um tipo de abade, de líder do mosteiro. Estamos no contexto da Rússia, era assim que se chamavam os abades, Starets. Starets Zosima assim fala: a serenidade da velhice sucede à impetuosidade juvenil. Abençoo cada dia o nascer do sol,
Meu coração canta-lhe um hino como outrora, mas prefiro o seu poente de raios oblíquos, evocando doces e ternas recordações, queridas imagens de vida, longa vida abençoada, e dominando tudo, a verdade divina que acalma, reconcilia, absolve. Starets Zosma, esse personagem de Dostoiévski, está comparando a juventude e a velhice como o nascente e o poente. Ele diz, é maravilhoso ver o sol nascente. Eu bendigo o nascer do sol, eu canto-lhe um hino. Mas eu prefiro o poente, aqui representando a velhice, com seus raios oblíquos, quer dizer, seus raios inclinados, que não ferem tanto a vista, que são suaves, que acrescentam uma beleza ao céu. Eu prefiro a velhice, que evoca doces e ternas recordações, queridas imagens de vida, a lembrança de uma vida abençoada e dominando tudo a verdade divina que acalma, reconcilia e absolve. Mas quando nós olhamos apenas do ponto de vista deste mundo, isto ainda não descreve a velhice. Essa é uma visão romântica da velhice. Na verdade, envelhecer bem para o mundo, tem alguns conceitos e aspectos que, de fato, não fazem uma velhice feliz. Para o mundo, por exemplo, envelhecer bem é envelhecer com saúde. Ora, todo mundo quer ter saúde, é verdade. Mas muita gente envelhece com saúde e necessariamente não se sente pleno, não é completo, não é feliz. Outros dizem que envelhecer bem é você ter projetos bem definidos, mesmo depois que você se aposentou. Ainda outros dizem que envelhecer bem é viver o hoje, não perder mais tempo com coisas fúteis. Eu hoje não estou mais na idade de perder tempo com relacionamentos fúteis, com pessoas que só me fazem mal, e aquelas frases que têm o eu por centro. São muito comuns na filosofia do mundo. Alguns dizem, não, envelhecer bem é você ter certeza de que você cumpriu a sua missão. Então cumpra a sua missão, faça o seu dever, ame bastante, seja empático, seja gentil. E no final de tudo, você vai ver que você vai ter uma velhice mais feliz. Mas há vários problemas com esta visão. O primeiro deles é que nem sempre, ou melhor, dificilmente se envelhece com saúde. Com raras exceções, em algum momento entre a velhice e a morte, a gente perde um pouco da saúde. Isso é normal. A Bíblia diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, lá no Salmo 90. É natural. Do ano passado para cá, no ano passado eu fui ao otorrino, tratar um pouco da minha rinite, da adenoide que eu tenho. Estava numa crise de sinusite e também estava sentindo um zunido no ouvido. Fui lá, ele me examinou, tal, ele falou, ele até brincou assim, você é um homem sem cera, né? Falei, como assim? Você não tem cera quase no ouvido? E por que isso? Bom, é normal em algumas pessoas, mas isso acontece com a idade também. Eu disse, e esse zumbido? Ele fez um teste lá, eu fui fazer um exame, ele disse, olha, sua audição está boa. Mas esse zunido, a gente vive numa civilização barulhenta. Mas um outro fator é a idade. E aí eu me esqueci agora de uma terceira pergunta que eu fiz a ele. E pela terceira vez ele me falou, isso acontece com a idade. E esta semana eu fui ao ortopedista, porque eu estava com aquela costocondrite, aliás, foi confirmada, né? E ele viu um raio-x, falou, olha, tá tudo ok aqui, só tem uma artrosezinha aqui nas primeiras vértebras, outra nas últimas vértebras. Eu falei, isso é de razão de quê? Isso é a idade. Falei, eu preciso pensar. E esse texto falou antes de tudo ao meu coração. A saúde vai se esvaindo, então se envelhecer bem é envelhecer com saúde, e se você não tiver toda a saúde que você espera ter? Mas há outro problema. É difícil pensar em projetos na velhice. Você não tem muito tempo para executá-los. E se no final de tudo, falando da missão, eu constatar que eu não cumpri direito a minha missão,
Quando eu olho para trás, tem muita coisa que eu vejo que eu poderia ter feito melhor. Então, quando eu olho para o meu passado, mesmo considerando que eu tive uma vida, vamos dizer assim, regular, andando no temor do Senhor, tem muita coisa que eu poderia ter feito melhor. Então, a minha missão não me vai dar uma velhice tranquila. E o pior de tudo isso é que estas coisas ainda se limitam a esta vida. É de se esperar, meus irmãos, no entanto, que o justo em sua velhice, ao ver aproximar-se a morte, veja a vida com maior clareza. É igualmente de se esperar que ele avalie a sua vida mais pela fé do que pelo que ele vê. Porque o justo na velhice chegou a um ponto de vida em que está mais convicto, a um ponto da vida em que está mais convicto de que as coisas que se veem são temporais. Mas as coisas que se não veem são eternas. Sabe, se Jacó se guiasse pelos parâmetros da nossa geração, ele não poderia ter uma velhice tranquila e feliz. Ela não foi como a de Moisés, de quem se diz que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor, em Deuteronômio 34:7. É uma declaração rara. Se Jacó olhasse para o seu passado, pensando na missão que ele cumpriu, afinal de contas eu cumpri minha missão de pai, se ele olhasse para o seu passado tendo a si ou a sua família como parâmetro, também se sentiria frustrado. Nós sabemos, nós que acompanhamos, e se você não acompanhou, tem toda a série lá no nosso canal no YouTube. O seu passado não era um mosaico de ternas recordações e querida imagem de vida, como diz Dostoiévski. Na maior parte de sua vida, na verdade, Jacó não foi o que se pode chamar de um exemplo de pai. Sua família também não era nenhum modelo de virtudes. Nós vimos na família de Jacó estupro, por causa da omissão de Jacó, violência, incesto, traição, mentiras. Tudo isso nós vimos na história de Jacó. Nós dizemos que ele é um santo sem pedigree. Ele começou a sua jornada com uma envergadura muito menor, incomparável da de Abraão e da de Isaac, seu pai, seu avô e seu pai. E mais, o seu presente agora também não podia trazer tranquilidade, porque ele era marcado pela enfermidade que acomete a velhice. No capítulo 48, verso 1, passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Ele está enfermo. Aliás, esta é a primeira vez que se menciona a enfermidade na Bíblia. Marque aí, você que gosta de curiosidades. E quanto ao futuro, Jacó não estava na terra da promessa, não estava em Canaã, ele estava no Egito, que para Israel, os primeiros ouvintes dessa história, é o lugar da escravidão. Será que a sua descendência permaneceria se multiplicando? Será que ela voltaria para a terra da promessa? Nem mesmo, queridos, eu me atrevo a dizer aquilo que Dostoiévski chama de a verdade divina, que reconcilia, absolve, que acalma. Nem sempre a verdade divina faz isto. Não porque ela seja algo ruim em si mesmo, mas porque quando Deus revela quem nós somos, a verdade divina também condena. A palavra de Deus diz lá no Salmo 90, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Somos pecadores diante de um Deus que é santo. Então a verdade divina, pura e simples, genericamente falando, nem sempre acalma, reconcilia e absolve, porque essa verdade pode condenar. Jacó só tinha uma coisa para se alegrar e para dar serenidade à sua vida. O Deus de toda graça o havia escolhido. O Deus de toda graça o havia chamado. O Deus de toda graça havia se revelado a ele e havia lhe feito uma promessa de fazer dele bênção a todas as nações, e da sua descendência sairia a bênção para todas as nações. Esta era a única coisa, e quer saber, ela é suficiente. Não há nada mais suficiente do que a graça de Deus. Esta graça, este Deus da graça, sim, ele faz muito mais do que acalmar, reconciliar e absolver. O Deus de toda graça é aquele que sustenta e dá esperança em meio às contrariedades e frustrações da vida. Assim nós vimos, meus irmãos, esse herdeiro da promessa, após anos sob a graça disciplinadora,
agora demonstrar uma fé suficientemente sólida para enfrentar a velhice e a morte com tranquilidade, esperança e até mesmo alegria. Esta narrativa está inserida no último grande bloco narrativo de Gênesis. Nós estamos no capítulo 48, chegamos até os 50. Esses episódios lançam um foco sobre o patriarca. Até aqui, nós víamos desde o capítulo 37, vendo José como o foco. Na última mensagem, nós percebemos que tudo aquilo, na verdade, era a história de Jacó. Porque a história de José começa assim, se você quiser conferir lá no capítulo 37 de Gênesis. Eis a história de Jacó, tendo José 17 anos. E ao final de tudo, quando José manda chamar seu pai, o Senhor aparece de novo a Jacó e diz: vai para a terra de Canaã, porque lá eu farei de ti para a terra do Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. O foco voltará para José somente após a morte do seu pai. Nós podemos subdividir esse episódio, meus irmãos, em 3 cenas, que começam nos últimos versículos do capítulo anterior. Versículo 27 em diante. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. E há 3 cenas aqui. E eu vou já mencionar as 3 cenas que vão nortear a nossa meditação. Primeiro, na primeira cena, Jacó faz José jurar que o sepultará em Canaã. Capítulo 47, de 29 a 31. Nós não lemos esse trecho, nós lemos a partir do capítulo 48. Essa é a primeira cena. Na segunda cena, que está no capítulo 48, versos 1 a 7, Jacó recebe a visita de José e adota os seus filhos, Efraim e Manassés. Essa é a segunda cena. E a terceira cena, Jacó abençoa profeticamente a Efraim e Manassés. E o que nós vemos nessas 3 cenas? Em cada cena, nós vemos o velho Jacó, o idoso Jacó, o enfermo Jacó manifestar vislumbres da graça divina, reconhecendo os atos de Deus da promessa, do Deus da promessa, no passado, no presente e no futuro. E mesmo estando enfermo, mesmo tendo escurecido os olhos, mesmo estando ali abatido o vigor, aquele que outrora era um homem forte para rolar a pedra pesada da boca de um poço, como ele fez quando encontrou Raquel em Padã-Arã. Mesmo estando fraco e idoso, Jacó demonstra uma paz, uma tranquilidade, uma esperança, uma firmeza que deveria ser a firmeza do justo na sua velhice. Então, a velhice do justo, esta é a nossa proposição principal. A velhice do justo, ela é uma velhice feliz, deve ser uma velhice tranquila e não depende de circunstâncias externas, do seu estado de saúde, de se ele cumpriu ou não sua missão, de o que ele espera para o futuro neste mundo. A velhice do justo é marcada pelo que eu chamo de vislumbres da graça. O justo é aquele que diz como o salmista no Salmo 103. Aliás, o Salmo 103, ele é um salmo feito por um ancião. Se você observar Salmo de Davi, possivelmente ele já estava velho. Davi está olhando para trás. Davi está na velhice. Davi aqui é o justo. E nós sabemos a trajetória de Davi, todas as lutas que ele teve, todos os problemas também, inclusive na sua família. Mas quando ele olha para trás, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Este é o salmo do justo que envelheceu na presença do Senhor.
E a sua alegria, veja, não está em si mesmo, não está no que ele fez, no que ele deixou de fazer, está no que o Senhor fez na sua vida. E é esta exatamente a perspectiva de Jacó. Examinemos como Jacó vive sua velhice. Primeira cena: Jacó conjura José para que o sepulte na terra da promessa com seus pais. Conjurar é chamar para um juramento. Veja no verso 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel. Ele não ficou desesperado. Ele tomou provisões para um ato importante. Chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa. Era uma forma simbólica na cultura de jurar, você lembra? Foi o que o servo de Abraão fez quando ele o fez jurar que tomaria uma esposa não das filhas de Canaã, mas da parentela de Abraão para Isaque. E a mesma coisa Jacó aqui pede a José que faça. Então, põe a tua mão debaixo da minha coxa e que uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Mas Jacó insiste: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Rogo-te que tu me sepultes com meu pai. Você sabe aquela sepultura que Abraão, se não me engano, no capítulo 23, comprou aos filhos de Et, a primeira possessão perpétua documentada de Abraão na terra da promessa. A primeira posse, o penhor do cumprimento que Deus ainda haveria de realizar no futuro. O penhor da promessa foi uma posse de sepultura. E Jacó está dizendo: quando eu morrer, eu vou morrer aqui, mas eu quero ser sepultado na terra da promessa. Por quê? Deus disse o que para ele nas suas promessas? Eu darei, veja o verso 4, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Como podemos explicar de que valia Jacó voltar morto para aquela terra? Eu creio que pode-se dizer de Jacó o mesmo que se disse de Abraão quando ofereceu Isaque lá em Hebreus. Porque ele estava para oferecer Isaque em holocausto, conforme o autor de Hebreus, lá em Hebreus 11. Porque ele creu no Deus que ressuscita os mortos. Jacó quer voltar para a terra porque ele sabe que de alguma maneira ele desfrutaria da possessão daquela terra. E ele queria estar lá quando chegasse. Jacó está dizendo: eu quero que você me sepulte lá, porque eu creio que Deus vai cumprir a promessa que ele me deu, de que eu e a minha descendência possuiríamos esta terra. Porque morreria, tal como seu pai Abraão, aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, como o autor de Hebreus explica, falando de Abraão, no capítulo 11, verso 10. Se você abrir lá, eu quero que você abra lá em Hebreus, a fé que Jacó tinha era a fé no Deus que ressuscita os mortos. Ainda que não estivesse bem descortinado, nós estamos nos primórdios da história do povo de Deus, então toda essa questão da ressurreição não está definida ainda. Ela vem a se definir no Novo Testamento, mas nós estamos vendo aqui pela própria Escritura, no capítulo 11, no verso 10, falando de Abraão, desde o verso 8, desde o verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele ainda aguardava uma cidade. Versos 13 a 16. Todos estes, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, que eles haviam citado, e até os outros, Abel, Enoque,
Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vindo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, ou seja, os que se dizem estrangeiros e peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria. Se eu sou estrangeiro e peregrino, eu não estou na minha pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, ele está dizendo também de Jacó, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Jacó não tinha total consciência dos desdobramentos dessa promessa, mas de uma coisa ele sabia: o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que fez o amortecido Abraão ter o filho Isaque, que era o seu pai, é o Deus que prometeu, então ele quer estar lá. Este é o justo na sua velhice. Ele não olha para o futuro vendo a morte como o ponto final. Ele olha para o fato de que o Deus que lhe fez uma promessa há de cumprir, há de agir além da morte, porque esse é o Senhor de vivos e mortos. Este é um testemunho de fé, meus irmãos. É por isso que quando José atende ao pedido do pai, Jacó adora. Em Hebreus 11, 21, aqui só diz que ele se inclinou sobre a cabeceira da cama. Mas em Hebreus 11, 21 explica: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Ele está louvando a Deus, porque ele pode descansar na terra da promessa. De alguma maneira ele crê que um dia ele vai desfrutar dessa bênção. Na segunda cena, então, Jacó é visitado por José, do verso 1 ao 7 do capítulo 48, observe aí. E aqui ocorre uma adoção. Jacó adota Efraim e Manassés. Sim, eles o adotam como filhos. Por que Jacó faz isso? Porque o velho Jacó crê no Deus da promessa. Ele não só crê no Deus que ressuscita os mortos, mas ele crê no Deus que cumpre sua promessa. Vamos entender isso melhor. Veja o que Jacó fala para José. Veja que ele já tinha feito o juramento, foram alguns dias, ou não sei quantos anos ou meses, porque diz: passadas estas coisas, disseram José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Esta é a única vez que eles são citados na ordem que seria a ordem normal. Manassés é o primogênito. E avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel, veja, ele já não tem forças, e se assentou no leito, com muita dificuldade. E ele começa a falar com José. Veja o que o velho Jacó fala. Ele não trata de suas lamúrias, ele não trata de lamentar, só tem um fato que ele vai lamentar mais à frente, mas ele não trata de lamentar tudo o que ele perdeu, todas as dores que ele passou, a traição dos seus filhos, o estupro de sua filha. O que está na sua mente? Qual o vislumbre que esse velho tem? Ele tem um vislumbre do Deus que se revelou e manifestou a sua graça. Veja o que ele diz: o Deus Todo-Poderoso, a palavra aqui é El Shaddai, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Jacó está dando testemunho para José do Deus que se lhe revelou e manifestou a sua graça. Essa palavra luz era o nome antigo de Betel. Se você olhar lá no capítulo 28, ele está tratando daquele lugar, lembra? Quando ele estava fugindo do seu irmão, ele tinha enganado seu pai, tinha se feito passar por Esaú. Quando descobriu-se-lhe o engano, seu irmão prometeu matá-lo assim que o pai morresse, e Raquel providencia para que ele vá embora, para que o irmão não o mate. E no capítulo 28, a partir do versículo 10 ao 22, Jacó passou por uma cidade, e é interessante que a narrativa fala de um lugar, ela enfatiza um lugar, mas ela não diz o nome do lugar.
Ela só vai dizer o nome do lugar lá no final do capítulo 28. E ao lugar, cidade que outrora era chamada Luz, Jacó deu o nome de Betel, no verso 19 do capítulo 28. Mas na verdade, a revelação do Deus da promessa em Betel, que ele chama aqui de Luz, ela remete a dois momentos cruciais. Na verdade, Deus se revelou em dois momentos cruciais, decisivos na vida de Jacó. O primeiro foi aqui no capítulo 28. Você lembra disso? Ele fugia de Esaú. Nós temos uma mensagem intitulada Encontrado pela Graça no YouTube. Você pode assistir lá. Ele é encontrado pela graça. Veja, o segundo momento da revelação de Deus em Betel foi quando ele voltava de Padã Arã, após 20 anos no exílio em Padã Arã, no capítulo 35, do verso 11 ao 15. Ali Deus aparece de novo, aquele lugar, que inclusive mais tarde vai se tornar um lugar sagrado para Israel, Betel, a casa de Deus. Quando ele diz então, o Deus que me apareceu, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o mesmo que se apresentou assim a Abraão, ele me apareceu, ele está aqui manifestando vislumbres do passado a iluminar e dar sentido à sua vida sofrida e tortuosa. Ele está lembrando, meus irmãos, ele está relembrando o dia em que foi encontrado pela graça e recebeu a promessa de Abraão em Gênesis 28. Aquele encontro, nós vimos na mensagem, foi um encontro num momento inesperado. Após ele ter armado uma armadilha de engano, numa teia de mentiras em conluio com sua mãe, para tomar de maneira desonesta o que Deus já lhe havia prometido desde o nascimento. Ele estava fugindo do irmão. Ele estava num lugar que nem sequer tinha nome. Então não só é num momento inesperado, ele está indo para Padã Arã tão somente para se livrar da vida. Ele não tinha nada, ele não pensava em nada em relação ao futuro senão sobreviver. Aquele encontro lá em Betel, ou Luz, no capítulo 28 também, foi um encontro num lugar inesperado, o que nós chamamos de um não lugar, a caminho do exílio. E finalmente o encontro se deu numa condição inesperada. Jacó estava dormindo, não estava num estado despertado de controle, ele estava num estado de vulnerabilidade, à porta de uma cidade, dormindo e tendo uma pedra por seu travesseiro. E Jacó não tinha nada para ser elogiado. Ele era um trapaceiro, mas Deus lhe aparece e tão somente lhe faz promessas. Mas é do segundo encontro em Betel que vem as palavras que Jacó relata para José. A fraseologia que reflete mais o que está em Gênesis 35. Nessas condições mais inesperadas, meus irmãos, Jacó, o velho, está lembrando do passado. A graça de Deus o alcançou. E o Senhor lhe fez a mesma promessa feita a Abraão, de lhe multiplicar a semente. Muito além, na verdade, das promessas feitas a Abraão e a Isaque, a promessa estendida a Jacó remete à bênção criacional ao primeiro casal. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E Deus está continuando esta promessa, esta bênção aqui. E me disse, verso 4, eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Alguns versículos antes, o narrador já havia adiantado o tempo narrado, destacando que Deus multiplicou os filhos de Israel. Observe o capítulo 47, versos 27 e 28. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Qual é a lição aqui, irmãos? Meus irmãos, nenhum justo, nenhum verdadeiro crente, quando chega ao fim da sua idade e olha para trás, deixa de enxergar os vislumbres da graça. Desde aquele primeiro dia em que Deus o encontrou, em que Deus se lhe revelou, em que Deus revelou Cristo a ele, em que ele veio a Cristo. Disse que a velhice é a fase da memória. É verdade. Alguns dizem assim, velho só vive de lembrança. Eu pergunto para você, e daí? Um povo que não tem memória, não tem história. Um povo que não tem memória perde os seus valores. Nós precisamos da memória dos velhos. Eu nunca esqueço quando em Roraima, eu ainda era um pré-adolescente, veio a seleção brasileira Master jogar aqui com
combinado, uma seleção de Roraima. Eu nem lembro do placar. E entre eles veio o famoso Dario Peito de Aço, né? O homem que parava no ar para dar uma cabeçada. Quem acompanha futebol, mesmo sendo novo, sabe de quem eu estou falando. E alguém, eu acho que foi a palavra mais sábia que o Dario jamais falou, foi aqui em Roraima. Alguém disse para ele: qual foi a experiência para você de, sendo já dos jogadores masters, né, que já se aposentaram da vida profissional, jogar com os jovens? E ele resumiu a experiência na seguinte frase: ah, se os velhos pudessem e se os jovens soubessem. Ah, se os velhos pudessem e se os jovens soubessem. Precisamos da força dos jovens, mas é a experiência dos velhos que nos dará a direção. Mas eles precisam ter o referencial certo. E Jacó, ao longo da sua vida, adquiriu o referencial certo. Deus se lhe revelou e Deus manifestou-se a ele. E após mencionar as palavras de Deus quanto à sua semente, como herdeiro da promessa e cabeça pactual, Jacó decide então estender a bênção da promessa aos filhos de José por adoção. Nós estamos nessa segunda cena em que ele adota os filhos. Por que ele faz isto? Bom, primeiramente, os filhos de José não eram hebreus puros, não é? Eles eram filhos de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Portanto, eles eram meio egípcios. Eles não eram descendentes naturais, completos, vamos dizer assim, de pleno direito de Jacó. Mas as palavras seguintes de Jacó ao reivindicar os filhos de José como seus filhos revelam a sua autoridade de cabeça federal ou cabeça pactual. Isto mostra, meus irmãos, que o encontro em Betel não fora apenas para favorecer Jacó. Ele narra o encontro em Betel para embasar a sua autoridade de adotar os filhos de José. Isso significa que quando Deus o chamou, não o chamou apenas para favorecer a sua vida e dar a ele uma vida feliz. Foi um chamado para uma missão, ser bênção a todos os povos. Então, o chamado de Jacó fora o chamado para abençoar outros. Por isso, pela fé, Jacó sabe que Deus cumprirá as promessas através dele. José teria outros descendentes, como ele diz no verso 6. Mas Efraim e Manassés seriam incorporados entre as tribos de Israel. É interessante isso. Veja o que ele diz. Depois que ele fala da revelação de Deus, Deus disse: olha, eu vou multiplicar a tua semente, vou multiplicar a tua possessão, e ela vai ser abençoada. Então, José, eu quero transmitir essa bênção para os teus filhos. Eles são meio hebreus, mas é a palavra de promessa que os confirma como herdeiros da promessa. E é por isso que eu quero adotá-los. Veja o que ele diz no verso 5. Agora, pois, duas vezes ele fala: os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés. Note aí que isso tem um significado. Ele cita o mais novo primeiro. Ele não cita o mais velho. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Como nós falamos, Efraim e Manassés não eram naturalmente ou completamente hebreus. E aqui, meus irmãos, o que está se cumprindo é aquele princípio que Paulo mais tarde vai evocar para explicar o mistério da entrada dos gentios no reino de Deus. Em Romanos 9, verso 8, Paulo diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Mas há algo mais nas palavras de Jacó. Ele diz assim: como Rúben e Simeão, Efraim e Manassés serão meus. É assim que está no hebraico, essa é a ordem. Como Rúben e Simeão, Efraim e Manassés serão meus. Primeiro ele está dizendo: eles vão ser meus filhos. Eles vão ser contados como meus filhos, não como meus netos, como meus descendentes diretos. Eles vão fazer parte da grande nação, da qual virá bênção para todos os povos. É isso que ele está dizendo. E nós sabemos que mais tarde, você não tem tribo de José.
Você tem tribo de Manassés e Efraim. E a tribo de Manassés é tão grande que meia tribo ficou de um lado do Jordão e meia tribo ficou do outro. E a de Efraim ainda é maior, tão grande que o reino de Israel, quando se dividiu em norte e sul, os profetas se referiam ao reino de Israel como Efraim. Quando você vir na Bíblia os profetas dizendo, ó Efraim, Efraim está entregue aos ídolos. Ele não está falando só a tribo de Efraim, está falando todo o reino do norte. É porque Efraim é a tribo líder do reino do norte. Mas uma pergunta deveríamos fazer. Por que ele menciona Ruben e Simeão? Por que ele não diz assim, como os meus demais filhos serão Efraim e Manassés? Ruben e Simeão eram o primeiro e o segundo na ordem de primogenitura. Os filhos de José serão o número 1 e o número 2 na ordem de primogenitura. Ruben e Simeão perderam sua posição. Eles não perderam o status de filhos, mas perderam a primogenitura, que agora será de José, através de Efraim e de Manassés. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 5, versos 1 e 2, que traz uma breve explicação sobre isso. 1 Crônicas 5, versos 1 e 2. Ali ficamos sabendo, pelo menos, porque Ruben perde o direito. Mas quando Jacó pronunciar a sua bênção profética, possivelmente, talvez já no próximo domingo, na próxima mensagem, nós veremos, ele vai explicar tudo o que cada um deles fez. E pelo que perdeu o direito. Mas aqui nós já sabemos de Ruben. Capítulo 5, versos 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Você lembra que lá em Gênesis 35, 22, está escrito que Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, serva de Raquel. E sabe, ele não fez isso só porque ele tinha um desejo por ela. Ele fez isso para garantir a primogenitura. Aquilo foi um ato de usurpação. Ele tentou usurpar o que já era seu. Mas ele quis garantir que os outros irmãos não iriam tomar e que o pai não iria lhe fazer perder a primogenitura. Mas o que acontece? Ruben perde a primogenitura. Ele também é aquele que insensatamente diz ao seu irmão, se eu não te trouxer Benjamim, mata os meus 2 filhos. Em vez de oferecer a própria vida, oferece covardemente os 2 filhos. Lá em Gênesis 42. Já vimos isto numa mensagem anterior. Ruben tinha perdido a dignidade de primogênito. E ele diz, os filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. E Judá, pastor? Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Judá é de quem vem o Messias, porém o direito da primogenitura foi de José, através de Manassés e Efraim. Então, meus queridos, o que nós estamos vendo é a fé que este homem está demonstrando em Deus. Ele crê tanto que o Deus da promessa vai cumprir, que ele adota os filhos de José e diz, eles vão ser meus, porque eles vão fazer parte da grande nação. E de fato já vivemos o suficiente. A história já caminhou o suficiente para sabermos que Deus cumpriu a promessa. Manassés e Efraim se tornaram 2 grandes tribos em Israel. É claro que os vislumbres que o justo na sua velhice tem da graça, sim, são levemente perturbados por vislumbres da morte. E no verso 7 nós temos um único vislumbre da morte, quando ele recorda, falando com o filho de Raquel, a amada, com o primogênito de Raquel. Ele diz, vindo pois eu de Padã Arã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Como afirmou um comentarista chamado Barnhouse, a mente de Jacó é como uma estação de outono, quando sol e sombras se alternam ao longo do vale. Ele lembra que sim, a memória vai trazer sombras, mas a luz da graça de Deus na vida do justo
deve prevalecer. É por isso que a reivindicação de Efraim e Manassés está ligada a essa lembrança da perda da amada. Porque Raquel, pela morte prematura, não pôde dar mais filhos a Jacó. Você lembra? Ela é estéril. Ela teve apenas 2 filhos. E o que ele faz então? Ele diz: Efraim e Manassés são filhos por tabela de Raquel, e eles serão contados como meus filhos. E na terceira e última cena, Jacó abençoa os filhos de José. E na verdade, esse ato de abençoar é a coroação dessa cerimônia de adoção. Para alguns comentaristas, o que temos a seguir é uma cerimônia formal de adoção. Uma cerimônia pactual semelhante ao casamento tradicional na nossa cultura ocidental. Aqui no Brasil não tem tanto isso, mas aí para fora, acredito que nos Estados Unidos ainda tem. Alguém pergunta quem deseja entregar, ou quem está trazendo esses noivos, né? Ou esta noiva para o casamento. E aí os pais dizem: eu estou trazendo. Então é assim, faz-se uma pergunta e inicia-se a cerimônia. E a pergunta então no verso 8, por um lado ele diz que a vista de Israel se escureceu logo depois, mas é possível que esta pergunta seja uma pergunta formal. Quem são estes? E José responde: são meus filhos que Deus me deu aqui. E Jacó então diz: faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham escurecido, isto aqui é importante, já veremos porquê. De modo que ele não podia ver, e José fê-los chegar a ele, ele os beijou e abraçou. Diz aqui, conforme verso 11 ou verso 12, que eles ficaram entre os joelhos de Jacó. Então, o que nós temos aqui é um procedimento formal. O ato de colocar entre os joelhos, beijar e abraçar. Não é apenas um gesto de carinho, isso também. Mas é um procedimento formal de adoção. Ele os está recebendo como filhos legítimos. É um procedimento formal de adoção, que termina com a reverência de José, que se inclina diante do seu pai. Mas a isto se segue a bênção no verso 9 a 12. Veja, ele vai abençoar seus filhos no capítulo 49. Ele abençoa seus 12 filhos, incluindo José. Mas aqui em separado, porque eles são adotados, ele abençoa antecipadamente os primogênitos. Aqueles que receberam, não por suas obras, não por seus méritos, mas pela graça, a bênção da primogenitura. Por que Jacó os abençoa? Qual é o seu fundamento para acreditar que a bênção se estendera a esses descendentes meio gentios? É que ele confia no Deus de toda a graça, que o havia chamado à sua eterna glória, e que mesmo depois dele ter sofrido por um pouco, esse mesmo Deus o havia aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Ele agora é um crente maduro e convicto, não tem dúvida alguma. Este é outro momento em que o patriarca, agora idoso e enfermo, tem novos vislumbres da graça a revigorar o seu espírito. Veja o vigor com que ele os abençoa. Veja por quem ele os abençoa. Verso 15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Ele está lembrando que Deus é o Deus que existia e que já atuava em sua graça antes dele. É o Deus em cuja presença andaram seus pais. Ele continua dizendo: o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Ele não tinha dúvidas, ele passou por tantas coisas, não foi? Tanto sofrimento, tantos medos, tantos temores. Jacó, você lembra? Era um velho que manquejava de uma coxa. O encontro que ele teve com Deus em Gênesis 32, o anjo deslocou o nervo da sua coxa. Até o fim da vida, ele foi um homem manco. Mas ouçamos o testemunho desse crente. Ele está dizendo: o Deus de meus pais foi o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. E ele continua: o anjo que me tem livrado de todo o mal. É ele quem está dizendo.
abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O que isto nos ensina? Pais, confiem no Senhor, eduquem seus filhos no temor do Senhor, façam o que a Escritura manda, consagrem-nos ao Senhor pelo batismo, inculquem neles a palavra de Deus, falando dela assentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Levem-na, tragam-na para o culto, ensinem-na a adorar. Mas eu sei que vocês vão falhar. Eu sei que vocês vão cometer erros. Eu sei que frustrações acontecerão. Mas pais, confiem no Senhor. Alguns de vocês, além de pais, são filhos de crentes. E Deus sustentou os pais de vocês. Está sustentando vocês. Creiam, Deus sustentará os filhos de vocês quando vocês se forem. Deus sustentará os seus filhos quando eles se casarem. Confie no Senhor. E filhos, crianças, adolescentes, vocês que têm pais crentes, o Deus do pai de vocês, dos pais de vocês, continuará sustentando vocês. Um dia os pais de vocês não existirão. Se o ciclo natural da vida correr, é esperado que os filhos enterrem os pais. Nem sempre isto acontece. Mas um dia os pais de vocês não estarão com vocês. Mas o Deus dos seus pais é o mesmo, sempre e eternamente. Ele abençoa, por isso, Efraim. Mas ele abençoa Efraim antes de Manassés, antecipando a inversão da primogenitura. No verso 13, nós vimos que José coloca no lugar certo. José tomou a ambos, verso 13, a Efraim na mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel. Ele está de frente para o pai, para que Israel colocasse a mão direita em Manassés, o primogênito, o herdeiro principal natural, e Efraim recebesse a bênção, mas também com a mão esquerda. Mas o que acontece diz que Israel estendeu a mão direita e pôs a mão na cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. Não obstante Manassés ser um primogênito. Antes se tinha dito que tinha escurecido os olhos de Jacó. Mas o narrador talvez queira puxar o nosso tapete. No final ele quer nos remeter a uma outra cena. No capítulo 27 de Gênesis, você lembra? Quando Isaque abençoa a Jacó, pensando que é Esaú. Pode ler lá no capítulo 27, está escrito que Isaque tinha envelhecido e já se lhe escureciam os olhos. Ele não podia ver. E você lembra da falha no caráter de Isaque? Ele não se guiava por fé. Ele era um homem de fé, mas naquele momento ele não se guiou por fé. Ele se guiou pelo toque, pelo cheiro. Ele cheirou a roupa de Esaú e achou que era Esaú. Ele amava Esaú porque se saboreava da sua caça para dar. Ele o apalpa para ver se é Esaú. Ele é um homem sensual no sentido mais abrangente da palavra. Ele não consegue enxergar o que Deus já havia planejado e já havia anunciado a Rebeca, quando disse: o mais velho servirá ao mais moço. Jacó agora não pode enxergar, mas ele tem mais maturidade nesse momento do que o seu pai no momento da sua velhice, quando abençoou os seus filhos. Porque Isaque, pelo dever, deveria chamar, era esperado que ele chamasse Esaú Jacó. Ele não precisa amaldiçoar os outros filhos. Ele vai abençoar, mas ele vai dar a bênção principal. Ele vai transmitir o legado principal da fé ao primogênito. Mas Isaque conhecia a promessa e queria driblar a promessa. Ele não era inocente naquela situação. E o que ele faz? Ele chama apenas Esaú em secreto. Vai, meu filho, apanha uma caça e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e eu vou te abençoar. E foi enganado. Mas Jacó, amadurecido pela graça, ele não se engana. Não é porque ele está cego
é porque ele está antecipando. Ele, como um crente maduro, se guiava não pelos que os olhos viam, pelo que os olhos viam, mas pela fé. Pela fé, diz o Hebreus 11, 21, Jacó abençoou os filhos de José. Mais uma vez, o que é que nós temos aqui? Mais uma ironia. O mais velho será maior do que o mais moço. Você já viu isso, não é? Você já viu isto? Deus está sempre invertendo para mostrar que é Ele quem manda, que é Ele quem escolhe, que é pela graça. Nós temos Caim e Abel. Quem era a semente santa? Abel, o mais novo. Nós temos Ismael e Isaque. Quem é o filho da promessa? Isaque, o mais novo. Nós temos Esaú e Jacó. Eles não são um melhor do que o outro, mas a quem Deus escolheu? Jacó, o mais novo. Nós temos José e os seus irmãos. A quem Deus exaltou acima dos outros? O mais novo. Jacó entendeu a lição. Não precisa mais ele sofrer coisa alguma. Ele já entendeu. E ele recebeu de Deus a revelação que Efraim seria maior. Por isso José se incomodou e quis tirar a sua mão direita da cabeça de Efraim. Não, meu pai, o primogênito é esse. Ele disse, eu sei, meu filho. E segurou a mão na posição. Ele também será um povo, mas o irmão mais novo será maior do que ele. Eu imagino o que estava no coração de Jacó. Ele lutou, ele trapaceou, para depois descobrir que não precisava nada disso. Deus já havia, por sua pura graça, decidido fazer dele bênção a todos os povos. Aqui mais uma vez, meus irmãos, o mais velho é maior do que o mais moço, é menor que o mais moço, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, conforme Romanos 9, versos 1 e 12, ao comentar a história de Jacó e Esaú. Jacó agora, portanto, meus irmãos, depois de abençoar, está pronto para morrer tranquilo e feliz. Por quê? Porque ele confia no Deus, que é refúgio para o seu povo, de geração em geração. Ele falou do passado, de como Deus se manifestou. Ele falou do presente, Deus me sustentou até aqui. E ele fala do futuro no verso 21. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu morro, meu filho. Ah, meus irmãos, que felicidade o justo, nos últimos dias da sua vida, poder olhar para o seu filho, ter uma fé inabalável e dizer, meu filho, eu morro, mas Deus será contigo. Deus te sustentará. O Deus que me sustentou é o Deus que vai te sustentar. Que Ele seja o teu Deus. É isto que este homem está falando. Ele pode morrer tranquilo. Ele está falando aqui aquela verdade que Moisés também na sua velhice falou no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele é o único refúgio. Nós somos como a erva que viceja de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, mas Ele é o mesmo. E Ele diz, vós a quem desde o nascimento carrego, lá em Isaías 46, e vos trago nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Você tem medo da velhice, crente? Deus diz assim na sua palavra, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Vocês vão mudar, vocês vão envelhecer, vocês vão criar rugas, vocês vão enfraquecer, vocês vão adoecer, mas eu serei o mesmo. E eu cuidarei de vocês. E o fim de tudo não é a morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. O fim de tudo é a ressurreição e os novos céus e nova terra. Eu concluo, meus irmãos. Jacó é mais um daqueles, conforme Hebreus 11, versos 1 e 2, que pela fé obtiveram bom testemunho. Ele pertence aos crentes da antiga dispensação, que obtiveram bom testemunho por sua fé, e que morreram, no entanto, sem ter obtido a concretização das promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
como está escrito em Hebreus 11, versos 13 e 29. O autor de Hebreus explica que isto ocorreu no verso 40, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe o que isto significa? Que o povo de Deus não estava completo, até que nós, gentios na carne, entrássemos historicamente no plano da salvação. É isso que o autor de Hebreus fala, depois de mencionar Jacó e outras testemunhas da fé. No capítulo 11, ele fala, no verso 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, completados. O povo de Deus só está completo quando entrar o número total dos eleitos. E isto incluiria os gentios. Nós sabemos, meus irmãos, que Cristo, descendente de Jacó, veio para concretizar a promessa. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E isto para que a bênção de Abraão, que foi estendida a Jacó, chegasse aos gentios, entre os quais nós estamos, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Portanto, meus irmãos, Jacó faz parte daquela grande nuvem de testemunhas de que fala o autor de Hebreus no capítulo 12, verso 1. Ele diz, portanto, tendo visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A vida, o testemunho desse homem em sua velhice, é para nos encorajar a correr nossa carreira. Ele aponta não para si, ele aponta para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está assentado à destra de Deus. Eu quero trazer duas rápidas aplicações para a nossa vida. A velhice de Jacó é um retrato da velhice do justo e ilustra aquela verdade afirmada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. E eu quero que você, que talvez já esteja caminhando, nós temos tanta gente nova aqui, ou talvez eu seja até o mais velho, não sei. Mas você que já se preocupou, ou quando você se preocupar com a velhice, você possa se lembrar desse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que nós envelheçamos, adoeçamos, criemos rugas, nos enfraqueçamos, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Sabe o que significa? Dentro de você que está em Cristo. Se você não está em Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Sabe o que significa? Essa nova natureza que existe dentro de você não envelhece. Mesmo que o seu corpo envelheça, o seu espírito se renova de dia em dia. Eu nunca me esqueci quando eu fui visitar uma querida irmã, conhecida de muitos aqui, que foi como uma mãe para mim, tia Noemi Coutinho, esposa do Silas Coutinho, do presbítero Silas. Eu não sabia, mas aquele era o último dia que ela teria nessa terra. No outro dia ela partiria para o Senhor. E eu resolvi visitá-la. Eu me lembro de ter crescido no seu quintal, ter ouvido as histórias da Bíblia através dela, de ter ela ajudado minha mãe e meu pai na minha educação. E agora eu estava diante daquele rosto todo rachadinho, e eu tenho uma foto beijando o rosto dela. Que lindo aquele rosto, que lindos aqueles sulcos, que lindas aquelas cãs. Elas me falam de experiência com o Senhor. Ela quase não conseguia falar, sua voz era afinadíssima. Ela cantava em contralto, fazia duetos com tio Silas, mas agora ela quase não tinha fôlego. Mas quando eu olhei para ela, veio na minha mente
mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E eu olhei para ela e veio o meu pensamento: esta serva do Senhor é mais nova do que você, ela está mais próxima do que você da perfeição. É isto que Paulo está dizendo. E ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, verso 18, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Querido, não se preocupe com o envelhecimento. Quando você chegar lá, se você for um crente, você vai ter vislumbres da graça. Você vai lembrar. Irmão Domingos, um dos pioneiros aqui, presbiterianos em Boa Vista. Fui visitá-lo, amigão do meu pai, me conheceu na infância. O pastor Jonas falou: irmão Domingos, o senhor conhece esse homem? Não lembro. O senhor não está lembrando, não? É filho do pastor Raimundo. Assim era chamado meu pai, embora não fosse ordenado. Não lembro. E o Jonas perguntou: e de Jesus? Eu disse: esse eu lembro. Vislumbres da graça sustentam o justo na sua velhice. E por fim, eu quero dizer isto. Por isso, se você está em Cristo, não precisa se desesperar com a velhice, seja temendo-a, seja lamentando sua chegada. O Deus em cuja presença caminhamos nesta terra, apesar de mim e de você, Ele mesmo nos dará vislumbre da sua graça, esta sim, que acalma, reconcilia e absolve. E especialmente aos pais, aos homens, a história de Jacó como pai deve nos trazer muita esperança, queridos. Ela mostra que ainda que Deus não inocente o culpado, e ainda que nossas ações tenham consequências, a graça soberana, a graça teimosa, a graça escandalosa, paz, nos sustenta. E o Deus da promessa estende sua bênção para nossos filhos. Ela também fala da importância da vocação paterna e da família patriarcal. Nunca esqueça isso. Patriarcal é a família bíblica. Mas tem muitos homens que... Jacó é um deles. É patriarcal. Que cumpramos nossa vocação de provedores, de protetores, de pastores do lar, confiando na graça de Deus em Cristo. Oremos, queridos. Deus, seja bendito o teu nome de eternidade em eternidade. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Nenhum de nós conhece os detalhes do seu futuro, Senhor. Sabemos que se nos conservares em vida, todos nós chegaremos a este estágio da velhice. E talvez alguns de nós aqui, como eu, já pensaram: o que será de mim? Será que eu serei só? Será que eu terei pessoas para cuidar de mim? Será que eu terei saúde? Ó Deus, ajuda-nos a confiar que o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que o Senhor nos dê essa confiança para que nós vivamos uma fé firme, ó Deus, que não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém.